Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais antigas e influentes de todas, a história que está lá nos capítulos de 1 a 11 do livro de Gênesis. É uma verdadeira saga sobre começos, sobre a criação, a queda, os primeiros conflitos e a grande dispersão que, segundo a história, deu origem ao mundo como a gente conhece. E tudo começa com essa frase, né? Uma frase que, olha, é icônica. Com essas poucas palavras, o palco está montado para um drama de proporções cósmicas. A origem de absolutamente tudo. Tenta imaginar isso, um começo, antes mesmo de existir o tempo. Não tem nada, só um vazio sem forma, sabe? Uma escuridão total sobre um abismo de águas. E nesse silêncio imenso, algo se move. O Espírito de Deus paira sobre essa vastidão toda, pronto para colocar ordem no caos. Então, a partir desse caos, a ordem começa a surgir. A criação vai se desenrolando dia após dia, numa espécie de semana de trabalho cósmico. Primeiro, a luz aparece e separa o dia da noite. Depois, o céu divide as águas. Aí, a terra seca surge e já começa a brotar vegetação. O céu se enche de luzes, o sol, a lua, as estrelas. Em seguida, a vida explode, nos mares e no ar. E, finalmente, no sexto dia, a terra se enche de animais e, como grande final, surge a humanidade. Mas olha, o sexto dia tem um momento especial. Uma declaração é feita. Façamos o homem à nossa imagem. E é assim que o homem e a mulher são criados, ganhando um lugar de destaque na criação e o domínio sobre a terra. Com o trabalho todo finalizado, o Criador olha para sua obra e declara que tudo ficou muito bom. O trabalho para, o sétimo dia é de descanso, um dia que é abençoado e santificado, encerrando esse primeiro ato da história. E agora a câmera, digamos assim, dá um zoom. A gente sai daquela visão gigante do universo e foca num único ponto. De repente, estamos num jardim, no Éden. É lá que o primeiro homem é formado do pó da terra e recebe o sopro da vida. Bem no meio desse jardim, duas árvores têm um poder imenso: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A liberdade lá era quase total, mas existia uma única regra, um limite: não comer o fruto da árvore do conhecimento, senão a consequência seria a morte. Só que tinha uma coisa que ainda não estava completa. Não é bom que o homem esteja só. E então, a partir de uma costela do homem, a mulher é formada. Eles são um para o outro. E nesse paraíso, eles viviam nus, num estado de inocência total, sem vergonha nenhuma. Mas essa harmonia toda estava prestes a ser quebrada. Uma serpente, descrita como a mais astuta das criaturas, chega perto da mulher. E com uma perguntinha simples, mas cheia de veneno, ela planta a primeira semente da dúvida, desafiando a única regra do jardim. A desobediência quebra o encanto do paraíso. As consequências são imediatas e transformam o mundo. A serpente é amaldiçoada a rastejar. A mulher sentirá dor. O homem vai ter que ralar e suar para tirar o sustento da terra. E o mais trágico, eles são expulsos do jardim. A inocência acabou e o caminho para a árvore da vida fica bloqueado para sempre. Agora, fora do Éden, a história continua com a geração seguinte, os filhos do primeiro casal, Caim, que era agricultor, e o irmão dele, Abel, um pastor de ovelhas. Os dois irmãos resolvem levar ofertas. Caim oferece os frutos do solo, já Abel oferece o melhor que ele tinha do seu rebanho. Por algum motivo que a história não detalha, a oferta de Abel é bem recebida, mas a de Caim não. Essa rejeição acende uma raiva terrível em Caim e o rosto dele se transforma. E essa raiva toda explode em violência. Lá no campo, Caim mata o próprio irmão, Abel. O primeiro sangue humano mancha a terra. E quando Deus pergunta onde está Abel, a resposta de Caim ecoa pela eternidade. Uma pergunta cheia de desafio. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? O tempo passa e a violência que começou lá com Caim, ela se espalha pelo mundo. A maldade humana fica tão grande, tão constante, que uma decisão drástica é tomada: lavar o mundo e começar tudo de novo. E no meio de toda essa corrupção, só um homem é considerado justo: Noé. Então, Noé recebe uma tarefa monumental: construir uma arca gigantesca, uma embarcação de madeira com dimensões super precisas. Dentro dela, ele deveria abrigar a família e um casal de cada criatura viva, para conseguir preservar a vida do dilúvio que estava por vir. E os números dessa história dão uma ideia do tamanho do cataclisma.
Pensa só, foram 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. As águas subiram e cobriram a terra por 150 dias, passando até das montanhas mais altas. E o Noé, o capitão dessa arca, já tinha 600 anos quando tudo começou. Depois desses 150 dias, as águas finalmente começam a baixar. A arca acaba parando sobre os montes de Arará. E quando a terra fica seca, Noé, a sua família e todos os animais saem da arca para um mundo limpo, pronto para um novo começo. E nesse mundo renascido, uma promessa é feita, uma aliança perpétua, e não só com a humanidade, mas com toda a criatura viva. A promessa era clara: nunca mais o mundo seria destruído pelas águas de um dilúvio. E para que essa promessa nunca fosse esquecida, um sinal é colocado no céu. O arco-íris se torna o símbolo visível e eterno dessa aliança entre o céu e a terra. E assim a gente chega ao ato final dessa saga de começos. Imagine uma época em que a humanidade inteira falava a mesma língua. Havia uma unidade na fala e, com isso, uma unidade de propósito. Essa união toda deu combustível para uma ambição sem precedentes. Juntos, eles decidem construir uma cidade e uma torre tão alta, mas tão alta, que o topo chegasse aos céus. O objetivo era claro: construir um monumento ao próprio poder, fazer um nome para si mesmos e desafiar o destino de serem espalhados pela terra. Só que essa torre de ambição humana provoca uma reação. De repente, a língua que unia todo mundo se torna uma barreira. Ninguém mais consegue entender o outro. O grande projeto é abandonado e a humanidade é forçada a se espalhar pela terra, justamente o destino que eles tentaram evitar. A história se encerra quase como um mapa de famílias. As linhagens dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, são traçadas, mostrando como, a partir daquela única família, as diversas nações e línguas se espalharam e povoaram o mundo. E assim termina este trecho inicial da narrativa. E ele nos deixa com uma questão para refletir, né? De uma origem única a um mundo todo espalhado, o que essa história tão fundamental sugere sobre unidade, sobre ambição e, no fim das contas, sobre a natureza humana.